Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre a desobsessão e a autodesobsessão. O mundo atual, de maneira indiscutível, vive uma verdadeira pandemia das obsessões. No entanto, são obsessões extremamente silenciosas, mas não menos destruidoras. E são processos um pouco diferentes daqueles que nós conhecemos anteriormente. Eu cresci praticamente acompanhando meu pai ali no sanatório espírita, depois ganhou o nome de Núcleo de Saúde Mental, e lá eu tive a oportunidade de ver, de conviver, de perceber manifestações de obsessão das mais diversas maneiras. E de lá para cá, desde a adolescência, eu acompanhava ele, eu pude perceber nitidamente essa mudança, porque sempre ajudamos, de certa maneira, direta ou indiretamente, em trabalhos de desobsessão, em tratamentos de desobsessão. E, naturalmente, não é só o mundo que evoluiu, não é só o mundo que se adaptou. A parte da obsessão também, ela evoluiu e ela também se adaptou. Existem diversas maneiras de obsessões. Existe a obsessão, que é muito conhecida, do desencarnado para o encarnado. A obsessão de desencarnado para desencarnado. A obsessão de encarnado para desencarnado. Existe a obsessão de encarnado para encarnado e até a auto-obsessão. Mas como são temas muito profundos e muito vastos, hoje nós vamos focar na desobsessão e na autodesobsessão, trabalhando com a mais comum, que é a obsessão de desencarnado para encarnado. Porque, na verdade, essa é uma das obsessões mais comuns e também uma das mais complexas. Então, para começar, nós sabemos que tem muitas pessoas aqui que são simpatizantes da doutrina, que são de outras religiões e estão chegando agora, ou simplesmente iniciantes que não têm muito conhecimento da base doutrinária. Só que dentro dos centros espíritas nós ouvimos falar muito em obsessão, obsessão, obsessão. Mas o que é uma obsessão? Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 237, Kardec anota que trata-se do domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. E ele destaca que são sempre espíritos inferiores que procuram dominar, porque os espíritos superiores nada impõem de constrangimento. Ou seja, em outras palavras que também está na codificação, é a ação pertinaz de um espírito mau sobre uma pessoa. E aí muita pessoa pergunta, então, por que os espíritos se investem sobre nós? Por que nos atacam? Por que nos assediam? Para que a gente compreenda, primeiro nós precisamos lembrar que nós vivemos em um mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, ele está acima apenas de um planeta primitivo. É um mundo onde existe uma faixa larga de evolução, onde nós podemos encontrar pessoas, espíritos encarnados na Terra, extremamente primitivos, como tem tribos na África, que ainda vivem da coleta e da caça, como foi descoberta há pouco tempo atrás uma tribo na Amazônia que nunca teve contato com a civilização. E nós temos espíritos extremamente evoluídos para a condição da Terra, como Chico Xavier, por exemplo. E nesse meio estamos nós, os medianos. Mas a característica de um mundo de provas e expiações é a predominância do mal sobre o bem. Isso aí faz toda a diferença, porque quando nós vamos para Paulo,
na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz taxativamente que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Muita gente, quando ouve isso, assusta, porque se nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, é porque existe espírito por tudo quanto é parte? Sim, existe. Na década ainda de 1950, Emmanuel revelou para o Chico que a humanidade da Terra é composta por 3 vezes mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Ou seja, é aquela média de 3 para 1. Mas, naturalmente, se tem 3 para 1, onde eles estão? Em todos os lugares. Porque quando nós entendemos que a maioria das pessoas que estamos aqui ainda são pessoas muito apegadas à matéria, são pessoas muito materialistas, mesmo que religiosas, é natural compreender que essas pessoas, quando desencarnam, elas acabam convivendo por aqui mesmo. Então, naturalmente, eles nos rodeiam e convivem conosco. Mas quem? Qual deles? Que tipo de espíritos que eu poderia ter ao meu lado? Que tipo de companhia espiritual eu posso ter comigo? Simples. Aqueles que se afinizam comigo, com os meus pensamentos, com as minhas preferências, com o meu modo de vida. Não existe aqui na Terra, entre nós encarnados, os grupos sociais, os grupos de amigos? Bastante. Quem são esses grupos? São pessoas que têm a mesma preferência. Nós não temos, por exemplo, a turma aí da bota e do chapéu, que é o pessoal que gosta da cultura country, que gostam muito de uma cerveja, gostam muito de fumar, gostam muito de dançar e gostam muito de ostentar. É um grupo de pessoas que se afinizam. Nós não temos a turma da balada e do rolê, que são pessoas que gostam de um barzinho, que gostam de uma festa, que gostam de um churrasco na fazenda, e que também gostam de beber, de fumar, às vezes são muito sensualistas, são pessoas que se afinizam. Como também nós temos a turma da academia, a turma da saúde, que só falam em suplementos, só falam em roupas de academia, só falam em dieta, low carb ou etc., que tem as mesmas preferências. Temos a turma das igrejas, enfim. Nós temos os grupos que se afinizam por atividades, por preferências. Da mesma maneira que nós temos amigos encarnados, nós temos esses amigos desencarnados que coexistem e convivem conosco. E é muito simples. Se você quiser saber que tipo de espírito que sempre está ao seu lado te acompanhando, basta você observar 2 coisas. A primeira coisa é: analise o que você gosta de fazer na sua intimidade. O que você realmente gosta? O que te atrai no mundo? A segunda coisa é: analise o que você pensa nos momentos que você está sozinho. Analise o que você pensa nos momentos de ociosidade, porque aquilo ali é você. E é aquele tipo de espírito que você atrai. Porque são esses 2 momentos, aliás, são desses 2 momentos que nascem as ligações de afinidade, as ligações psíquicas. São daí que nascem as ligações com os espíritos. Ou seja, esses espíritos têm acesso às nossas vidas quando nós abrimos as portas das nossas vidas através dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Ao contrário do que muita gente imagina, uma obsessão não é um espírito entrar na pessoa, tomar posse dela e fazer dela uma marionete. Não, não. A conexão é por pensamento. Sim, existem as obsessões que o espírito controla totalmente a pessoa, mas sempre pelo pensamento. E é aqui que mora o perigo. Porque na questão de número 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que supondes, porque de ordinário são eles, os espíritos, que vos
controlam. E aí se torna mais assustador ainda. Quer dizer que nós somos marionetes nas mãos dos espíritos? Quer dizer que nós não temos as nossas vontades e eles fazem o que querem das nossas vidas? Claro que não. Quando se fala em controlar, é no mesmo sentido, por exemplo, se eu sou muito amigo do Elviro, convivo com ele, eu começo a dar sugestões para ele. Elviro, faz assim nos seus negócios que eu acho que vai dar mais certo. Faz isso e aquilo lá dentro do centro. Com a sua família, haja desse jeito. Se ele acata as minhas sugestões, de certa maneira eu estou controlando ele. Sem forçar nada, apenas sugerindo. E é assim que se dá a obsessão. O obsessor não coloca nada dentro de ninguém. Ele simplesmente nos sugere. Ele simplesmente se aproveita do que nós temos e a partir dali começa a nos controlar. É por isso que a todos os momentos nós estamos interagindo com alguma classe de espíritos. Nesse exato momento nós estamos aqui em comunhão de pensamentos elevados, pelo menos a maioria. Porque às vezes a gente percebe que um ou outro aqui escapa o pensamento, lembra de um problema, pensa numa outra coisa que não devia, mas a maioria estamos em comunhão de pensamentos elevados. Que tipo de espiritualidade que nós estamos convivendo agora? Essa que tem a comunhão de pensamentos elevados. Se nós acabamos de sair daqui, entramos no carro, quando chegamos ali na esquina, alguém nos dá uma fechada, a gente já se irrita, bota dedo e xinga, com que tipo de mente espiritual que nós vamos ligar? Com a mesma classe. Então, como nós sempre oscilamos durante o dia com os nossos pensamentos, com os nossos humores, também nós oscilamos nessa interação espiritual. Só que nem toda interação é tão rápida. Algumas podem demorar. E aí que a coisa começa a complicar. Porque se eu atraio um espírito ao meu lado e ele passa a gostar da minha companhia, nasce aí então um dos vários tipos de processos obsessivos. Porque eles vão estar do nosso lado por algum tipo de necessidade. Seja essa necessidade, por exemplo, um interesse. Seja essa necessidade, por exemplo, a satisfação de vícios. Seja essa necessidade, por exemplo, a vingança, a perseguição. Que são interesses distintos, mas que prendem um espírito ou vários ao nosso lado por muito tempo, ou às vezes por uma vida inteira. E como eu disse, é aqui que nascem os diversos tipos de obsessões. Mas não são aquelas obsessões que a gente vê em filmes, que a gente lê na literatura, ou quem teve convivência com trabalho de desobsessões há um tempo recuado, que via as pessoas enlouquecidas, muitas vezes surtando, caindo no chão, tendo desmaios, ou às vezes tendo convulsões. Lembra que eu falei que houve uma evolução das obsessões? Sim. As obsessões hoje, elas são muito mais sutis. E por esse motivo, muito piores, muito mais perigosas. Porque as técnicas evoluíram. É engano a gente pensar assim que um obsessor é apenas um espírito mau. E como um espírito mau, ele é limitado. Ele não é inteligente. Só que essas pessoas se esquecem que os espíritos desencarnados são as almas daqueles que viveram na Terra. E aqui na Terra nós temos pessoas muito ardilosas, pessoas muito perigosas, pessoas muito inteligentes, mas ligadas ao mal. Essas pessoas, ao desencarnarem, se tornam espíritos da mesma maneira, porque a morte não muda ninguém. Apenas trocamos de roupa, trocamos de estágio vibratório. E os espíritos não são ingênuos. Muitos não querem ser percebidos. Por quê? Porque quando existiam aquelas obsessões, que as pessoas tinham surtos, que desmaiavam, que as pessoas enlouqueciam, era fácil identificar a obsessão e levar para o tratamento.
Quantas vezes manifesta nas nossas reuniões de desobsessão espíritos que estão assediando ou que estão obsediando e com receio que sejam afastados das suas vítimas, porque sabem que se eles foram levados até aquela reunião, é porque alguma coisa deve mudar na vida deles. Portanto, a maioria não quer que isso aconteça. Então eles vão trabalhando técnicas muito refinadas, eles vão trabalhando técnicas muito estudadas, e eles constroem um processo meticulosamente arquitetado e se utilizam de momentos naturais da nossa vida para passar desapercebidos. Por exemplo, uma discussão, uma DR entre casais, ali eles podem insuflar a vítima para fazer uma besteira, para falar uma bobagem, para bagunçar mais as coisas. Uma situação, por exemplo, como um problema nos negócios ou um problema familiar. São situações corriqueiras da vida que eles acabam se imiscuindo naquilo, interferindo e passam desapercebidos. E assim nós vamos sendo envolvidos sem percebermos, e quando nos damos por conta, nós estamos entranhados, emaranhados numa teia que pode transformar a obsessão em um processo muito difícil de ser lidado, quando não impossível. E só para que a gente possa entender a característica ou as características dessas obsessões sutis que eu estou dizendo, vamos a André Luiz. No livro Estude Viva, tem uma mensagem intitulada Influenciações Espirituais Sutis. André Luiz anota: sempre que você experimentar um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem dificuldade de concentrar ideias e motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato, aborrecimentos manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou qual se quer descarregá-los, pessimismos subrepetícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade, hiperemotividade ou depressão raiando na eminência do pranto, ânsia de investir-se no papel de vítima ou tomar uma posição absurda de autoritarismo, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsediados despercebidas, contudo bem mais frequentes e que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência. Se nessa última quinzena você não esteve em alguma característica como essa, de influenciação espiritual sutil, estude, analise e ajude a si mesmo. Eu, pelo menos, quando leio isso aqui, eu me encaixo em umas 15, mesmo tendo só 8. Então é por aqui que as coisas começam a acontecer. E outra coisa que nós podemos destacar é que isso causa um grande estrago na nossa vida. Essas obsessões são motivadoras de muita dor, de muita separação,
de muitas construções desfeitas. E isso nasce sempre da maneira mais simples, através do nosso pensamento. E aí alguém, quando vai observando, vai lendo, estudando isso, pode pensar assim: nossa, mas por que Deus permite isso? Será que Deus não poderia intervir, não poderia evitar que isso acontecesse? Para duas perguntas, duas respostas. Mas antes nós precisamos observar algo e separar as obsessões das questões psiquiátricas e principalmente das questões de personalidade. O Dr. Bezerra, no seu livro A Loucura sobre Novo Prisma, ele anota: nem toda obsessão é obsessão, mas pode ser loucura. Assim como nem toda loucura é loucura, pode ser obsessão. Esse termo loucura é o termo da época. Foi no começo do século XX. Então ele fala que tem uma linha tênue entre as questões obsessivas e as questões psiquiátricas, que nós precisamos separar. E tem a questão de personalidade. Porque é muita gente que é mal educada, que é agressiva, que é grosseira, passa por obsediada sem ser. Então, separado dessas coisas, vem a pergunta: por que Deus permite isto? A resposta é muito simples: porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós não temos o livre-arbítrio de escolher, nós não temos de fazer o que nós gostaríamos. Eu tenho o livre-arbítrio de prejudicar alguém, de destruir alguém, de jogar alguém na sarjeta, de puxar o tapete de alguém, de agredir alguém. Se eu tenho esse livre-arbítrio, eu estou dando para esse alguém o mesmo direito. E ao desencarnarmos, e eu retornar, e ele ainda como espírito me descobrir, ele tem um livre-arbítrio de querer me perseguir, de querer se vingar. É por isso que Deus permite, porque se eu posso fazer, eu posso também ter o resultado. Eu não tenho livre-arbítrio de beber, de ter os meus vícios, de fumar, de jogar. Então, aqueles espíritos que estão do outro lado, e que a desencarnação não tira o vício, só que de lá eles não conseguem pegar o copo de cerveja, eles têm o livre-arbítrio de se aproximar de mim, para sugar as energias que eu emito, que eu emano, melhor dizendo, com os meus vícios. Agora, por que Deus permite então? Ele não poderia intervir? Ele pode intervir, mas do jeito dele. Porque Deus, como diz Kardec, permite a dor, o mal, porque daí nasce o bem. Muitas vezes é necessário que caiamos para que nós aprendamos a reerguer e a ficar de pé. Vamos entender então. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Kardec anota: do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Então, a obsessão só existe porque nós somos imperfeitos. Quem de nós aqui não tem imperfeições morais, no plural? E o problema é que nós espíritas sabemos disso. Todos nós temos consciência porque lemos isso diariamente, porque estudamos isso diariamente. Mas o que a maioria dos espíritas fazem? Não se preocupam com essas questões de obsessão. Vão até o centro, colocam os seus nomes nos trabalhos de desobsessão, ou se inscreve nos trabalhos de desobsessão e acha que está tudo bem. E acha que vai resolver tudo. Porque acham que é o caminho mais simples. Bom seria se fosse desse jeito. É o mesmo caso de uma pessoa que não se preocupa em cuidar da alimentação, que não se preocupa em fazer exercício físico porque acha que vai ali no esteticista, aplica um botox, tira uma gordurinha daqui, coloca um negocinho ali, estica de lá,
e vai estar tudo certo. E não vai estar tudo certo. Porque esses procedimentos, quando muitos são temporários, outros espíritas ainda quase que moram dentro do centro, frequentam o centro com toda constância, tomam passe quase sempre, emendam um trabalho de desobsessão no outro, e depois o tempo vai passando, ele vai percebendo que não está resolvendo muito. Alguns apelam e deixam o centro espírita, vai procurar outras religiões, mostrando que eles não estão interessados na sua melhoria, eles estão interessados em resolver um problema que eles criaram. Ou seja, essas pessoas não querem mudar os seus pensamentos e atos, querem ir até o centro espírita e jogar no colo do centro, ou dos médiuns, ou dos espíritas, a responsabilidade de resolver os problemas que eles criaram. Mas não acontece desse jeito. Porque, na verdade, nós atraímos esses espíritos pelos nossos pensamentos, como eu disse. Eles nos encontram pelos nossos pensamentos. Não adianta eu achar que um trabalho de desobsessão que o centro vai resolver. Resolve, temporariamente. Da mesma maneira que eu vou até uma clínica, me consulto com um médico, ele pede exames, identifica o meu problema, me passa medicações, me passa alguns procedimentos, eu sigo aquilo e melhoro. Muitas vezes eu não me curo. Por quê? Porque eu continuo levando a vida como eu fazia antes. Eu continuo sendo a mesma pessoa, então aquela cura foi temporária. E se nós não mudarmos, como eu disse, eles nos encontram. Eles nos encontram porque nós vibramos o que nós somos, como eu disse no começo. Porque quando nós fazemos algo, mesmo quando nós reencarnamos, trazemos a consciência de culpa. Mesmo em casos passados, nunca me esqueço de uma situação muito dolorosa que eu acompanhei lá no sanatório. Eu devia ter meus 16 para 17 anos. Era um rapaz que era portador de deficiência, ele era paraplégico, se deslocava em cadeiras de rodas, e ele chegou num processo de obsessão de dar dó. Ele sofria muito, ele não tinha paz, às vezes ele varava 3 dias sem dormir. Era perturbação em cima de perturbação, e foi um processo que deu muito trabalho. Naquela época, a pessoa podia ficar internada por tempo indeterminado, hoje em dia não. No máximo 3 meses, você tem que sair quando consegue a internação. E ele então lá ficou por volta de 6 a 8 meses, não me lembro com exatidão. E depois de todo o processo de libertação dele desse processo obsessivo, em um dos trabalhos de desobsessão, manifesta o espírito. Ele já havia manifestado outras vezes, já tínhamos tido vários diálogos, como eu disse, foi um processo muito longo. Mas como ele estava calmo, tranquilo, havia perdoado, ele narrou como que ele fez aquele procedimento. Ele disse que em reencarnação passada, não na próxima, 2 reencarnações atrás, aquele rapaz havia sido um comerciante muito rico, e ele um funcionário seu, e ele explorava esse rapaz como funcionário das mais diversas maneiras, colocava ele para fazer de tudo, não pagava direito, ou às vezes pagava um salário de miséria. E certa feita aconteceu algo no trabalho, que ele, como patrão, acusou o rapaz de ter roubado, e ele não roubou. Acabou com a vida dele, denunciou, tirou tudo que ele tinha para indenizar o roubo, deixou a família dele à fome, e ele, desesperado, se matou. Ele passou por uma outra reencarnação muito dolorida, resgatando o seu suicídio. E a sua dor foi tão grande que ele esqueceu. Momentaneamente ele havia esquecido o que tinha acontecido. E ele narra então que, do nada, ele começou a se sentir atraído para próximo de uma pessoa.
era uma atração magnética muito forte que ele não conseguia resistir, mas que quando ele chegava perto daquela pessoa que era deformada, ele sentia asco, não pela deformação, mas pela presença, e ele não sabia por quê. Ele se sentia atraído por aquele homem, no sentido de magnetismo, e quando ele se aproximava, ele sentia um asco, uma raiva, que ele não sabia de onde vinha. Até uma certa feita, quando aquele homem adormeceu, e quando saiu do corpo pelo desdobramento natural do sono, o Espírito reconheceu ele. Ele disse, então é aí que você está escondido. E começou todo o processo de obsessão. Então não tem como nós fugirmos, não tem como nós sairmos, porque mesmo quando não são situações como essas, nós estamos pensando. A nossa mente é uma antena como a antena do celular, que está emitindo e recebendo sinais nas 24 horas do dia. E como a antena do celular vai sintonizar com aquelas ondas que estão nas mesmas frequências. E lembra que eu falei que os espíritos que trabalham com esse tipo de obsessão não são ingênuos? Que são espíritos extremamente ardilosos, inteligentes, que desenvolvem técnicas? Pois é. Lá no livro Ação e Reação, a equipe onde estava André Luiz foi até uma residência para tentar promover ali a libertação de uma moça de um processo obsessivo muito grave, muito severo, que já estava quase tirando a vida dela. E depois de um monte de coisa que não dá para entrar em detalhes aqui, ele conhece o espírito Leonel. Inclusive, depois de um procedimento muito lindo, onde esse espírito Leonel, que era, vamos dizer assim, o chefe dos obsessores, muda de ideia. Ele então narra para André como que eles procedem para fazer obsessões daquele jeito. Ele então diz que eles aprenderam todas as técnicas frequentando o que ele chamou de escola de vingadores. Nas zonas inferiores existem verdadeiras universidades que ensinam a obsessão. E lá eles aprenderam diversas técnicas, mas como assim? Escola de obsessão no plano espiritual, por que não? Nós não temos aqui na Terra grupos que ensinam a prática do crime? Não existem nas comunidades, que é o nome das antigas favelas, nas grandes cidades, verdadeiras escolas que ensinam técnicas de assalto, de tortura, de crime? Onde vocês acham que esses espíritos encarnados aprenderam a proceder desse jeito? Nas zonas de onde vieram. Então lá o Leonel diz que quando eles querem começar um processo obsessivo mais sério, eles acompanham a pessoa. Lembra? Estamos rodeados por uma nuvem de testemunho, então. Eles passam a acompanhar a pessoa no dia a dia, em casa, no trabalho, e vai observando na pessoa o que eles chamaram de pensamento recorrente. Ele diz então que vai observando a pessoa e vendo qual é aquele pensamento que mais repete, e o que ele chamou de desejo central. Quando eles descobrem qual é o desejo central da pessoa, é ali que eles pegam. E ali começa todo o procedimento. Por exemplo, se eu sou uma pessoa ciumenta, eles estão me observando e percebem o meu ciúme. Onde eles vão pegar? No meu ciúme. Então eles estão no trabalho e vem aquele pensamento: onde está a sua namorada ou a sua esposa? Será que ela está em casa ou no trabalho como você está pensando? E eu estou lá trabalhando e de repente vem aquele pensamento: onde que ela está? O que será que ela está fazendo? Aí vem aquela vontade: liga para ela. Aí eu ligo, dá na caixa. Aí eu já começo: será que ela está no trabalho mesmo? Está em casa mesmo? E aí ele vai insuflando aquele pensamento que vai inflando o meu ciúme. E às vezes ela simplesmente estava no trabalho, acabou a bateria, e quando eu chego em casa, o pau quebra. Se eu sou uma pessoa desconfiada, a mesma coisa.
Se eu sou uma pessoa nervosa, a mesma coisa. Então eles observam o meu desejo central e ali eles pegam e ali eles trabalham daquela forma. Então é por isso que o trabalho no centro de desobsessão é eficiente, mas pode ser temporário. Porque se eu faço o trabalho de desobsessão, mas eu não me mudo, eu continuo atraindo da mesma maneira. Eu já cansei de ouvir gente falar assim: hoje o dia está carregado, está pesado. Eu vou lá no centro tomar um passe, como se o passe fosse um passe de mágica. E geralmente essas pessoas que a gente conhece como os papa-passes chegam atrasados, chegam no final porque não gostam do estudo, não gostam da palestra, acham muito chato. E se esquecem que o trabalho de desobsessão no centro começa no estudo, começa na palestra. Porque é nesse momento agora que nós estamos mudando a nossa percepção, que nós estamos mudando os nossos canais vibratórios, muitas vezes cortando conexões. Estamos moralizando-nos através do aprendizado das questões relativas ao Evangelho. Estamos nos melhorando quanto pessoas, sem falar que quando nós estamos com esse nível de pensamentos, os espíritos trabalham. Não raras vezes eu já vi espíritos transitando entre as cadeiras, tirando ectoplasma de quem pode doar, depositando em quem necessita, e verdadeiras curas acontecem aqui na hora da palestra sem a pessoa perceber. E o Papa Passe pula a palestra porque acha que vai tomar o passe e vai resolver. E não se preparou, devia ter ficado em casa, porque nem recebe. Porque para receber o passe eu preciso estar também conectado. E aí que Manuel Filomeno de Miranda anota no livro Grilhões Partidos: no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. É por isso que a verdadeira desobsessão é aquela que nós chamamos de autodesobsessão. E que Jesus nos ensinou o caminho há 2000 anos. Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, anota: Jesus Cristo legou ao futuro a terapêutica indicada a quaisquer casos de obsessão e também a medida profilática por excelência, imprescindível à humanidade de todos os tempos. Ao dizer aos obsediados que libertava dos maus espíritos: vá e não voltes a pecar, lecionava a moralização interior da criatura, ensinando que não deviam reincidir nos seus vícios, e pregava a autodesobsessão. Jesus ensinou a autodesobsessão. A doutrina espírita ensina que somente a renovação moral promove a autodesobsessão. E isso requer esforço próprio. Não é algo terceirizado. Não depende de rituais, não depende de objetos, não depende de ilusão. É mudança interior na veia. O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 9, Kardec anota: qual o melhor jeito de afastar os maus espíritos? A resposta é curta: atraindo os bons. Como que eu atraio os bons? Melhorando os meus pensamentos, melhorando os meus atos. É uma questão automática. Se eu melhoro os meus pensamentos, os meus atos, ao mesmo tempo eu desconecto com os maus espíritos e passo a atrair os bons espíritos. E para isso, 2 passos são extremamente fundamentais: a educação dos pensamentos e a mudança dos hábitos. Somente isso é capaz de afastar os maus espíritos. E como espírita adora uma receitinha de bolo, vamos a ela. Aqui nós vamos pegar emprestado um conjunto de técnicas da psicologia transpessoal. Na psicologia transpessoal existe um acróstico que chama-se PARDA. Cada letra dessa significa uma coisa: P de percepção, A de aceitação, R de reflexão, D de decisão e A de ação. A percepção é o primeiro passo. Ninguém pode ser tratado se não se ver doente. Ninguém pode ser curado se não tem percepção da necessidade da cura. Ninguém pode conseguir nada
se ignorar a própria circunstância. Então a percepção é o primeiro ponto. O segundo ponto é a aceitação. Muitas vezes nós temos que pisar no nosso orgulho e entender que sim, somos espíritos imperfeitos. Sim, estamos aptos a cair, a falhar. Eu não posso apontar o dedo para o outro e falar assim, você falha, você é isso, você é aquilo. Porque muitas vezes eu estou falando de mim mesmo. Na psicologia tem uma coisa que chama-se projeção. Eu projeto no outro o que eu sou. Então eu preciso entender que eu necessito de ajuda e não de ficar julgando, porque quando não tem-se a aceitação, cai-se na culpa ou na desculpa. Ou eu passo a me vitimizar, que eu sou coitadinho, que eu sou a vítima da vida, das circunstâncias, ou eu passo a justificar. Não, é porque eu sou assim, porque as coisas acontecem, porque todo mundo está contra mim, e isso não resolve nada, porque eu preciso desenvolver a minha autoconsciência. O terceiro ponto é a reflexão. E aqui a doutrina espírita tem uma receitinha de bolo infalível. Está lá em Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na questão 919a. Santo Agostinho fala, é longo, mas resume assim: a cada noite, ao me deitar, eu passo em revista o meu dia. Eu analiso tudo o que eu fiz, com cada pessoa, cada atitude que eu tive, cada pensamento, e eu vou elencar ali as coisas que eu errei, que eu equivoquei, e que eu preciso mudar para o próximo dia. Se eu fizer isso todos os dias, eu garanto que nós conseguimos fazer essa mudança na nossa vida sim. O próximo passo, então, depois disso tudo, é a decisão. É decidir realmente a mudar, mas não é segunda-feira, como a maioria das dietas. Não é no primeiro dia do ano, como a maioria das decisões. É aqui e agora. A mudança precisa ser imediata, a decisão é de mudar na hora, porque aí entra a ação, que é o ato de promover a mudança, que é o desenvolvimento do ato da autodesobsessão todos os dias, a todos os momentos. Eu não levanto e tomo café todos os dias. Eu não tomo banho para ir para o trabalho, não tenho que trabalhar, não almoço, não escovo o dente. Então, da mesma forma que eu faço isso cotidianamente, rotineiramente, eu preciso trabalhar a autodesobsessão constantemente e rotineiramente. Ivone no Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 10, anota: o obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente no trabalho perseverante de autodomínio e autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsediado, ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Ou seja, a casa espírita pode afastar aquele obsessor de mim, mas se eu não mudar, eu vou atrair outros por afinidade. Então eu sempre estarei às voltas com algum tipo de processo obsessivo. E sim, nós precisamos fazer diariamente. E aqui entra Jesus novamente, quando ele diz: orai e vigiai. A oração é algo também muito construtivo. Os Espíritos nos orientam que aquela oração matinal, a hora que a gente abre o olho, que de coração agradece a Jesus por estarmos vivos em mais um dia, em ter mais um dia de oportunidades para viver, para evoluir, e pedir as bênçãos e a proteção por mais aquele dia. Essa simples oração feita no começo do dia de coração tem um efeito muito grande. Nunca esqueço do Gersindo, um espírito lá do sanatório, que eu já contei a história aqui e que hoje não vai dar tempo, que foi um espírito obsessor que chegou lá obsediando uma mulher sem saber que estava fazendo aquilo. Ele havia sido assassinado, enterrado vivo, estava desesperado. E depois de um longo processo de desobsessão, tornou-se uma espécie de enfermeiro do sanatório, amigo nosso. E certa feita eu estava lá, eu tinha 14 para 15 anos no máximo. Ele olhou para mim e disse assim: Carvalho, você não imagina o quanto o seu dia transcorre melhor, o quanto de coisas deixam de acontecer de negativas e acontecem de positivas, por esse simples fato seu de começar os dias trabalhando aqui.
E é impressionante. E é claro que não basta orar apenas no começo. A gente tem que orar agradecendo a comida do almoço, orar à tarde pedindo a proteção. E muita gente fala, então vou passar o dia inteiro fazendo orações. Ué, você passa o dia inteiro no WhatsApp. Você passa o dia inteiro nas redes sociais e não reclama. Por que você tem que reclamar de fazer orações? Depois então vem o vigiar. E aqui para encerrar vem nova receitinha. Porque a vigilância é a observação daquelas circunstâncias, daqueles atos que nós praticamos e que não são benévolos e que podem nos prejudicar. Como, por exemplo, nós precisamos vigiar as nossas fortes emoções e refrear aqueles impulsos de agressão. Nós precisamos aprender a agir ao invés de aprendermos a reagir. Sair da casa estourado, nervoso, falar alguma coisa ruim, faz com que o nosso pensamento se sintonize com aquela classe de espíritos. Muitas vezes começa ali graves processos obsessivos. Emoções descontroladas, não tenham dúvidas, leva a muitas obsessões. O segundo ponto é a seleção dos nossos pensamentos através do controle mental, como eu disse. É natural a gente tender a pensar coisas ruins. Substitui o pensamento. Quando vier aquele pensamento ruim, você deixa ele vir e substitui por um bom. Agora, isso é quando acontece de maneira natural, porque tem gente que fica o dia inteiro buscando fofoca nas redes sociais. Fica o dia inteiro procurando notícia de crime, de acidente, liga o jornal na hora do almoço só para ver crime e acidente. Que tipo de onda mental que aquela pessoa vai passar o dia inteiro? É pior possível. E que tipo de espíritos que ele vai sintonizar? André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra? Jamais. Então esse controle de pensamento é fundamental. Depois disso, a mudança de ambientes perniciosos. É fundamental evitarmos ambientes que favorecem o álcool, ambientes que favorecem a viciação dos jogos, que favorecem o sexo, que favorecem a violência. Porque dificilmente eu consigo atravessar um pântano sem me sujar, por mais cuidado que eu tenha. Eu frequentando esses ambientes que são coalhados, carregados de espíritos da pior ordem, eu vou fazer sintonia sim, e eu vou começar um processo obsessivo sim. E da mesma maneira que eu preciso mudar a minha convivência espiritual, muitas vezes é necessário que eu mude de amigos. Amigo de farra, amigo de pinga, só serve para puxar para baixo. Geralmente não são amigos que quando você precisa estão ali. Porque o amigo de verdade não é aquele que te bota no buraco, é aquele que te tira. É aquele que, se for preciso, bota o dedo na sua cara e fala, deixa de ser trouxa, não faz isso, você está se prejudicando. Não é aquele que fica passando a mão na cabeça, não, amigo, vai lá, faz assim, dá um soco, não leva desaforo para casa. Não, o amigo é assim, fala, deixa para lá. É melhor ter paz do que ter razão. Então, muitas vezes é necessário nós mudarmos de amigo, como também mudarmos o nosso palavreado. Tem pessoa que usa palavrão como ponto, como vírgula, e isso é a coisa que mais prejudica. E aí eu poderia passar narrando mais coisas, mas o tempo já acabou. E eu preciso falar ainda das ferramentas que que a doutrina espírita nos oferece, que é o passe, que é as palestras, que é a água fluidificada, que são os estudos e as leituras edificantes, porque tudo isso muda a chavinha dos nossos pensamentos. Tudo isso me favorece um mundo mental melhor e principalmente o trabalho no bem. O trabalho no bem, ele é fundamental. Quem aqui não tem meia hora por semana para fazer uma caridade? Não é a caridade de dar dinheiro da roupa rasgada ou pão de ontem, não. É a caridade de você ir até alguém necessitado, ouvir a pessoa, ver o que ela está precisando, levar ali, buscar, amparar das mais diversas maneiras. É ali que nós ganhamos a simpatia dos bons espíritos. É ali que eu vejo o quanto a minha vida é boa, vendo o quanto tem gente desgraçada e sofrida no mundo. É ali que os maus espíritos percebem que eles não conseguem se conectar comigo. Nós precisamos muito trabalhar nisso, porque é realmente o que faz. Nunca esqueço, para encerrar de verdade, da primeira manifestação do meu pai, depois de 7 meses de desencarnado,
quando entre tantas outras coisas, ele virou-se para nós, os filhos, e falou assim: meus filhos, muito cuidado com os momentos de ociosidade, muito cuidado com as cabeças vazias, porque o passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. Anota isso. O passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. E o Chico disse: nós sempre evoluímos através da desidratação. Seja a desidratação através do suor no trabalho do bem, seja na desidratação através das lágrimas de dor. A escolha é de cada um. Nós tenhamos um excelente resto de semana. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.